Os dados estatísticos são claros. Nunca fomos tão pacíficos. A violência diminuiu. Parece difícil acreditar. Guerras endêmicas, Estado Islâmico, violência urbana, aviões que caem. Realidade ou uma falsa percepção? E quem nos dá essa percepção? Possivelmente a mídia. A televisão aberta perde audiência e apela para o sensacionalismo. Um desses segmentos são os programas sobre crimes e outros eventos sanguinolentos. Qual o fascínio desse programa sobre nós? No ar, Cicadeiro. Toda essa introdução foi para falar do filme O Abutre, que é o tema desse programa. Nightcrawler, que quer dizer... Nightcrawler é complicado falar, hein? Alguns traduzem como minhoca, porque minhoca sai à noite. Os americanos chamam assim. Se arrasta, né? Pela noite. Se arrasta. Nightcrawler. Crawl é o jeito de nadar. Nightcrawler seria aqueles que de alguma maneira flutuam, enfim, se agacham para poder estar mais perto do chão. Acho que tem tudo a ver com esse... E a ideia do verme também, eu acho que é bem pertinente ao filme. Sem dúvida. Que é o primeiro filme do Dan Gilroy, que foi atrás, batalhou pelo filme. É o marido da René Russo, que está no filme, ela também ajudou bastante. Ela faz uma diretora de televisão desses programas de sensacionalismo, né, de exploração de crime. Think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. E é um Jornal da Manhã, né? É um Jornal da Manhã, mas... É uma TV de segunda linha. Uma TV, assim, que não tem audiência e está tentando obter audiência com essas reportagens horrorosas aí. Também essa ideia de verme é bem pertinente ao personagem do Jake Gyllenhaal, que para mim é o melhor papel da vida dele até o momento. Sem dúvida. E que se agarra mesmo a esse personagem... Ele tem um ar, é muito interessante o personagem, porque ele tem um ar... Ele fez um pouco disso no Brokeback Mountain. O oposto, né? Que era uma coisa curiosa, né? Ele era extremamente intenso e cheio de ele sabia o que queria. Agora ele consegue por isso eu acho que é mais do mesmo na outra posição. Então, porque no Brokeback Mountain ele é intenso, mas ele é um sedutor. Aqui ele é um intenso repugnante. A aparência dele é cabelo ceboso, ele é uma figura, as roupas são execráveis. Ele é um fracassado, ele é enfim, rouba-botas, assim, é um indivíduo que rouba ladrão de galinha, alguém que rouba relógios, rouba pequenas coisas e vende lá naquelas lojas de penhor. E num determinado momento ele vê uma equipe lá de atendimento. Nem é isso, é uma equipe de reportagem que vê um atendimento e ele vê que o indivíduo filma uma determinada situação, um acidente. Ele tem a ideia de pegar uma câmera também vagabunda e filmar muito mais de perto, e filmar um indivíduo sangrando, e filmar um indivíduo quase que no último suspiro, e leva para essa mulher da televisão que se encanta com a possibilidade deste, sei lá, repórter tão agressivo que não respeita absolutamente nada, nem o cara se esvaindo de sangue, cuspindo sangue e tal. E o sujeito com uma frieza, tem uma atitude que os nossos colegas da psiquiatria, alguns alunos, residentes, todos têm perguntado se não é uma atitude esquizoide ou um distúrbio de personalidade, frio de ânimo. Um autismo, né? Uma espécie de autismo. Autismo forçaria um pouco, não é um indivíduo que tem um grande mundo interno em si, mas é um indivíduo muito amoral, desligado daquilo que é compartilhável. Eu concordo com você, eu não vejo nada de doença nele, eu acho que ele é do mal, é uma pessoa execrável, mas ao mesmo tempo é um certo ícone da modernidade. Né? Você leu na introdução desse que nós fizemos que é exatamente essa alavancagem de exploração dessas situações horrorosas do dia a dia que geralmente se esvaem com o tempo, né? Então são tentativas de elucidações de crimes que depois ficam por isso mesmo, ninguém mais ouve falar, sempre explorando esse evento dramático do momento, com muito sangue, muita morte em geral, perda, sofrimento, e que o personagem faz e leva para... Que está marcado na nossa introdução. Parece que isso daí está mais longe, afinal
os dados estatísticos, como eu li no início, a violência diminuiu. Se a violência diminuiu, como é que nós estamos sendo agredidos com isso? É só ligar qualquer jornal, a gente vê cabeças sendo decapitadas, um aeronauta preso numa gaiola onde jogam gasolina e botam fogo nele em frente a câmeras. As cenas chegaram a um grau de eu nem sei dizer se isso é só violência, de agressividade, barbárie, de destruição, que eram impensáveis. O que você acha que atrai as pessoas para verem isso? Você tem alguma ideia como psicopatologista, psiquiatra? Eu acho que eu tenho uma ideia um pouco mais antropológica, um pouco mais sociológica. Eu acho que quando você vê aquilo, tem a questão da catarse do fora de mim. Aquilo acontece, mas não me atinge. Você está acompanhando esse acidente terrível do avião aí que sai de Barcelona para a Alemanha e que supostamente o copiloto tranca o piloto do lado de fora e propositadamente joga o avião numa alta montanha lá dos Alpes franceses, com 150 pessoas a bordo, crianças, artistas, jogadores, cientistas, enfim, é uma situação que isso nos choca, porque é muito mais comum que nós andemos de avião do que a gente passe por um esquadrão de fuzilamento ou que passe por alguém que queira nos pôr numa jaula e botar fogo. Eu acredito que esse distanciamento... Não foi comigo. Não foi comigo. Eu não estava lá, ainda bem. E causa aquele horror do... Nossa, primeiro um horror que tem um tesão lá embutido. Eu quero ver isso. Porque afinal o número de acessos a aquela coisa de cortar a cabeça com um canivete. É um sucesso do YouTube. É viral. São poucas pessoas que não viram e os sites tentam tirar, na verdade, nem sei se tentam, porque vai se passando de um para outro, todo mundo tem acesso. Eu penso, para que ver isso? Eu não vi, eu realmente me recusei a ver, porque a imaginação da cena já me é tão terrível que eu posso me premiar não assistindo isso. Tem muito pesquisador que diz que, baseado em experiência, tem vários pesquisadores, entre eles o Eric Kandel, prêmio Nobel, psiquiatra, por estudos com a memória, que diz que a gente aprende com o enfrentamento de situações de violência que sejam protegidos. Né? Então ele fez isso com um animal unicelular. Que é um filme de terror. Isso, quanto mais a gente assiste, mais a gente fica forte, a gente aprende a evitar, é como se fosse uma vacina. Você acredita nisso? As pessoas têm uma avidez por ver violência para se tornarem mais fortes? Eu não saberia, eu não tenho evidentemente eu não vou contra o professor Kandel, que também é um dos meus ídolos, eu entendo que o que ele fala sobre memória me interessa e eu gosto de replicá-lo e repeti-lo quando é possível. Mas eu evidentemente não concordo. Eu acho que existem instâncias menos até perceptivas, talvez até menos conscientes em nós, onde a violência está toda lá guardada, está toda lá... Veja, a educação nos obriga a dizer não às pulsões, aos instintos. Nós não somos, se eu tenho vontade de fazer xixi, eu não faço xixi aqui, eu tenho que ir ao banheiro. Eu estou com calor, eu não tiro a roupa, eu me mantenho vestido. Eu tenho que ter uma certa formalização para conversar, você pode ser meu mais próximo amigo, no entanto, nós temos uma formalização para conversar, porque isso nos faz pertencerentes à espécie humana e àqueles que se comunicam falando. Não é preciso que eu imponha meu ponto de vista sobre o seu te dando um soco. O que não quer dizer que eu não tenha vontade de dar o soco. Mas para onde vai isto? Eu acho que vai, de alguma maneira, e se acumula nessa espécie de uma libido que nunca pode ser transmitida, que nunca pode ser expressa, não é que eu vou descarregá-la, mas ela pode ser vivida ou catarseada por um método catártico, talvez ser eliminada. Os filmes de terror continuam fazendo inúmeros sucessos. É uma série de vampiro atrás de outro, e múmias, e lobisomens, e sei lá o que, mortos-vivos de tudo quanto é jeito agora, zumbis. É infindável esse... É um fascínio por esse horror gráfico, né, como o americano diz. Né? Gráfico porque tem sangue, tem víscera, tem... Eu abraço uma teoria cinematográfica. Eu acho que tudo isso faz historinha. A gente trabalha com historinha na nossa cabeça, a gente trabalha com a elaboração de ficção. E desde os primeiros filósofos ou pensadores, ou mesmo
pessoal de publicidade que trabalha com essa ideia de exploração de imagens de horror, a gente percebe que existe se acostumar com isso aí. Eu penso que a gente se acostuma porque a gente elabora uma história. No momento que a gente elabora a história, a gente se distancia daquilo, passa a ser suportável. No filme tem uma sequência para mim, muito ilustrativa. Ele, o personagem Louis Bloom, do Jake Gyllenhaal, ele invade uma casa onde acabou de acontecer um assassinato horroroso. 3, né? Um assassinato triplo. É uma cena impactante e a câmera nesse momento é uma câmera jornalística, ou seja, ela vai mostrando como se estivesse acontecendo ali, ele filma tudo. Ele nem edita esse material, ele já entrega para a televisão. Na hora que ele entrega para a René Russo, a personagem da René Russo, que é a editora do programa, ela coloca na TV e a gente percebe isso. Aquilo lá se transforma numa história, fica distante da realidade. Então eu acredito que a nossa cabeça, de alguns anos para cá, acho que Andy Warhol falou muito disso, né? Desse instantâneo do horror congelado, que de uma certa maneira apazigua, porque você fala que aquilo lá não vai mudar mais, aquilo lá você não vai ser mais, então existe um distanciamento, que é o da ficção. Que aí é que foi, para muitas pessoas, talvez eu possa ilustrar agora, eu aprendi isso, me deu muito prazer saber disso, posso dividir, que isto para ele eram uns 15 minutos de fama. Essa morte congelada na capa do jornal, da mulher que sofreu o acidente, o corpo estava para fora e se via o rosto, e os 15 minutos de fama, que eram exatamente quanto que as pessoas olhavam para aquele cadáver, para aquele corpo, e com algum interesse. Isso não ficou? Isso não ficou? Claro que ficou. Eu acho que tem algo, como você falou, é uma maneira de elaborar esse horror, que provavelmente tem a ver com os nossos medos primitivos, os medos de morrer, os medos de sentirmos dor, o medo de perdermos, enfim, eu acho que o humano teme o tempo todo. E esse temor tem que ser transformado em alguma coisa. É uma atitude que ou é de desafio ou é de fuga. Eu acho que o filme nos propicia uma situação de desafio. Se houvesse uma guerra real, provavelmente a de fuga seria aplicada. Tem uma guerra, quem é que vai se convocar? Eu vou dizer, não, eu já passei da idade, não quero mais. Provavelmente as coisas vão determinar uma atitude em mim que seja coerente com a minha possibilidade, com a minha vontade. E o filme tem uma outra pegada interessante, que é a transformação desse personagem hediondo numa espécie de herói pelo fato de subir o Ibope do canal e das pessoas assistirem mais, ou dele ser interpretado como alguém que é um verdadeiro coletor de imagens da realidade. Um repórter herói, né? Ele vai lá, ele se mete, ele entra dentro dos lugares com sangue. A valorização desse outro lado do que eu entendo como um fio desencapado, né? Porque a gente tem a apresentação do programa, a gente vê, mas a gente nunca imagina quem fez aquelas cenas, quem foi atrás daquilo, e que é um show de horrores. Eu nunca tinha visto nenhum outro filme que mostrasse com tanta clareza e tanta crueldade o que são esses repórteres que ficam se arrastando pela noite, procurando acidentes e procurando catástrofes para mostrar para os telejornais. O filme vale muito a pena, se chama O Abutre em português, que é um nome que me parece bom, né? Alguém atrás de carniça, do sangue, do resto, e para expor isso daí. Então, não é um filme completamente amoral, é um filme onde ele faz sucesso sendo esse... Difícil de ver, tem gente que não aguenta e sai do cinema. Realmente não é impressionante pela quantidade de vermelho que o filme tem, não. Ele é impressionante pela moral, pela forma cruel de que, enfim, se tem alguém morto lá, não é o que se oferece, não é um pensamento, uma bondade, uma oração, um respeito, mas é uma câmera chupando aquele último ar do sujeito com todas as expressões feias das pessoas quando elas estão morrendo. Mas enfim, acho que quem tiver curiosidade deve ver e discutam conosco. É um filme que vale a pena a gente voltar e talvez levantar novos pontos. Podemos ficar por aqui? Então, muito obrigado. I'd love to change the